As recentes chuvas não afastam as nuvens negras sobre o problema que recorrente em Viseu, ou na região de Viseu, sobre a falta de água. Veremos o que acontece no futuro. Sempre tivemos, e continuaremos a ter, desde há uns anos esta parte, um problema cíclico, recorrente, grave, de falta de água. E estas soluções para a falta de água têm demorado, têm tardado imenso. A última, pelo que sabemos, foi a famosa empresa Águas de Viseu, envolvendo 6 municípios, a saber, Viseu, Mangualde, Sátão, Penalva do Castelo, Nelas e São Pedro do Sul. Parece que o acordo foi feito, várias câmaras, vários partidos, mas a solução parece querer secar também. Parece que há autarcas que procuram, depois deste todo caminho, deste caminho feito, procuram novas soluções. Enfim, nós temos que, de uma vez por todas, encontrar líderes, estadistas, com capacidade de visão, de agregação, que procurem soluções sérias, robustas, para problemas sérios, que são recorrentes, como a falta de água, mas infelizmente continuamos a ter autarcas muito ao estilo de mordomos de festas, ou até, para quem tem crianças, aquela figura muito simpática do Bob, o construtor. Mas fazia aqui um alerta para aqueles cristãos novos que agora querem achar ou acham que a regionalização será a solução para tudo. Tem aqui um bom exemplo. É um facto que o Governo Central pode e deve fazer e ajudar, nomeadamente na construção de barragens, uma delas até prometida, como a Girabolhos. Mas o problema é essencialmente local, é supramunicipal, depende dos líderes e dos políticos locais. E a verdade é que num caso tão grave como já vivemos e, pelos vistos, voltaremos a viver, estes decisores políticos não são a solução, são o problema. E, portanto, a regionalização o que vem trazer é mais disto, ou seja, menos capacidade de resolver problemas, menos capacidade de entendimento, menos capacidade de agregação, menos capacidade de, no fundo, todos resolver um problema que é nosso, da região. Mas não era essencialmente sobre isso que vos queria falar, uma vez que a ameaça existe, mas ainda vem longe. Queria falar-vos de algo que já existe hoje, que é a falta de água e, com a falta de água, a fatura de eletricidade, que famílias e empresas, nomeadamente as empresas, viram crescer mais de 50%. E porquê é que nós temos falta de água? É porque tem chovido menos? Não parece. Segundo os técnicos entendidos, nós temos menos águas nas barragens porque tivemos uma ideia estúpida, eu peço desculpa pelo termo, mas não encontro outro, de encerrar as nossas centrais a carvão, do Pego e de Sines. Ora, como todos avisaram, nós vamos ficar deficitários, estamos neste momento deficitários na produção de eletricidade e, portanto, começamos a usar a água, ou seja, a energia hídrica, como solução. É evidente que com a falta de água tivemos que arrepiar caminho e parar. Eu não nego, aliás, sou um forte apoiante da luta para as alterações climáticas, mas é uma tontice achar que só um país consegue resolver o problema, principalmente se esse país é o menos poluidor, ou um dos menos poluidores, como é Portugal. O que está a acontecer é que a China, sendo o maior poluidor, adiou o encerramento das suas centrais a carvão. A Alemanha, um país muito industrializado, vai inaugurar 2. E a Espanha adiou também o encerramento das suas centrais. Acontece que nós estamos a comprar a eletricidade que nos falta à Espanha. 30%, em valor cerca, nos últimos 4 meses, 500 milhões de euros em eletricidade, sendo certo que a nossa central de Sines era a mais eficiente e a menos poluidora. Ou seja, esta mania de queremos ser os primeiros pobres com manias de ricos leva a que o contribuinte tenha que socorrer as más políticas públicas, como é o caso das faturas de eletricidade. Mas o problema não é de hoje. Nós todos ouvimos falar nas renováveis, também sou um apoiante das renováveis, acho que devemos apoiar as renováveis, mas mais uma vez fomos mais papistas que o Papa. Começamos pela eólica e quisemos ser os maiores produtores de energia eólica. A verdade é que, como não havia nem tecnologia nem financiamento, tivemos que fazer contratos com os investidores, garantindo o preço e garantindo a compra do produto. Ou seja, criamos uma dívida tarifária que chegou a 5 mil milhões de euros. Ou seja, voltamos a repetir o erro com as fotovoltaicas ou com o sol. Porquê? Queríamos ter o maior parque fotovoltaico da Europa na Amaraleja. Mais uma vez tivemos que subsidiar com feed-in tariff, ou seja, mais uma vez pagamos um preço garantido durante muitos anos, até 2024, 2026, mesmo que não se produza, e o que acontece é que pagamos o megawatt-hora a 400 euros e os últimos concursos feitos no mês passado, os preços andaram entre 30 e 70 euros o megawatt-hora. Reparem na diferença. Mais uma vez, o contribuinte pagou esta mania de pobres com a mania de ricos e bom para os investidores, foram os que ganharam dinheiro, porque têm o seu produto escoado,
tem o seu produto financiado a preços muito acima do mercado e ainda por cima tem garantia de prioridade na rede. Mas não podemos ignorar que as energias renováveis são intermitentes, ou seja, às vezes não há vento, às vezes não há sol. E acontece ainda pior. O melhor vento é à noite, mas estamos a consumir menos. O pico de consumo energético no país é entre as 19 e as 21, quando há menos sol. E, portanto, o que nós criamos com esta brincadeira, para além da dívida tarifária, foi o CIEGS. E quando eu acabar esta comunicação, se quiserem, peguem na vossa fatura lá em casa e vejam na parte de trás e tem CIEGS. Custo de interesse geral económico. Ou custo de interesse económico geral. E o que é? 40% do que está na fatura não é a eletricidade que consome. É o pagamento que fazemos todos a estas renováveis, também à taxa de audiovisual, para que possamos ter essa mania de queremos ser os primeiros. A verdade é que foram 2.500 milhões em 2019, mas no total, desde que começamos com as renováveis, já gastamos 22 mil milhões de euros e estamos praticamente na mesma. Continuamos sem autossuficiência, continuamos a importar energia e continuamos a ser menos competitivos, que o preço da energia afasta os investidores. Se quisermos que o país seja mais industrial, nós não temos capacidade energética para mais indústria e, portanto, não negando que devemos cumprir os nossos acordos internacionais, devemos cumprir os planos da transição energética, da descarbonização do país, que é preciso apoiar as novas tecnologias, apoiar consumos mais sustentáveis. É evidente que nós podemos, por um lado, fazer tudo isto, mas com bom senso, com ponderação e com equilíbrio. Ou seja, não há transição energética sem custos, mas não pode custar tanto, não deve custar tanto e os contribuintes merecem estar atentos. Fica aqui este alerta, tudo o que eu digo pode ser confirmado, para percebermos que, mais uma vez, fomos mais totós que os outros países. Fechamos as nossas duas centrais enquanto os outros ou estão a adiar ou estão a abrir.